Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi-nos. Juntos, meditando e apresentando ao Pai as nossas vidas e os nossos corações, vamos nesse momento de entregar ao Pai das misericórdias, de orar a Ele, entregando a nossa vida e os nossos corações, também meditar. O Catecismo da Igreja nos traz muitas coisas importantes para a nossa vida de oração e também para a nossa vida prática. E o número que nós vamos ler hoje é o 1473, sobre as obras de misericórdia, dentro dos 7 sacramentos da Igreja, o sacramento do perdão. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. Suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Então é isso que o texto nos apresenta. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos buscar a confissão, o sacerdote vai nos ouvir e ouvir a nossa disposição, o nosso arrependimento dos nossos pecados. E ele sela com o perdão de Deus. Diante daquele compromisso que nós fazemos, o padre diz, reze o ato de contrição. Quer dizer, é aquela oração que eu faço dizendo que eu estou arrependido, e que peço perdão e que com o auxílio da vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Então nós acreditamos que de fato a pessoa vai fazer um empenho de não mais cair no pecado ou de não mais servir ao pecado. Mas aqueles pecados que ela confessou foram perdoados. Então sobra o quê? Mas permanecem as penas temporais do pecado. O que são essas penas temporais do pecado? Eu vou dar um exemplo bem prático. O pecador disse, eu roubei X valor de alguém. Então, eu cometi um pecado contra Deus. Eu roubei, nos mandamentos nossos lá, não roubar. Então, eu cometi um pecado. Diante de Deus, esse pecado está perdoado, porque você demonstrou arrependimento por ter feito esta ação. Mas o que sobrou aí? Aquele que foi roubado ficou sem, Então a pena ou a penitência para quem roubou seria devolver àquele que foi roubado o valor que eu roubei. Essa é a pena temporal, vamos dizer assim, o que eu tenho que fazer para repor aquilo que foi causado. Mas vamos supor que o pecador falou mal de alguém, criticou uma pessoa. Pecado dentro dos 10 mandamentos é não dar falso testemunho. Então eu falei mal das pessoas, eu disse coisas que a pessoa não é, mesmo que ela fosse, mas em vez de eu salvar a pessoa, eu joguei ela mais ainda na fofoca a uma má fama. Eu pequei contra um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Eu posso me arrepender disso e pedir perdão a Deus. Deus vai me dar o perdão porque eu demonstrei arrependimento. Mas a pena temporal fica que aquela pessoa foi machucada, foi ofendida. E como que eu vou reparar isso? Eu vou lá para a pessoa e dizer, olha, eu falei mal de você e vim aqui pedir perdão para você também do que eu fiz. E como reparação, eu
sei lá, eu vou te presentear com a minha oração ou com uma satisfação, né? Enfim, é isso que o catecismo está dizendo para nós. Deus perdoa o nosso pecado, mas as consequências, vou dizer assim, permanecem, as penas temporais do pecado permanecem. Normalmente, o confessor, o padre que ouviu a confissão, dá uma penitência, quer dizer, uma forma de reparar, né, as penas temporais do pecado. Uma oração, um exercício de meditação, a oração de um terço, o creio, ou estar diante do Santíssimo. Há várias práticas, ler um salmo e meditar, mas tem tudo isso. Os santos, quando se convertiam a Deus, eles faziam penitências, porque durante a vida deles, ele maltratou a muitas pessoas, ele prejudicou muitos, então ele se dedicava à caridade, se dedicava ao serviço aos pobres, né, cuidar dos doentes. Dessa maneira, eu também vou eliminando essas penas temporais de satisfação, né, de refazer o mal que eu fiz com o bem, né? É o que mais Deus pede, né? Deixai de fazer o mal e praticai o bem. Então nós cristãos devemos na nossa vida ter esse exercício contínuo de caridade e suportar as dificuldades da vida também, porque elas se tornam também para nós como forma de reparar as penas temporais dos nossos pecados. Você já imaginou quanto mal nós causamos às pessoas e quanto mal nós causamos a nós mesmos com o nosso pecado, com a nossa língua, com o nosso modo de ser, de fazer? Leia a vida dos santos e veja como que eles repararam os seus pecados. Como que eles fizeram na sua vida um exercício de penitência, de morte, de fazer morrer em nós aquilo que nos leva a pecar. Jesus diz no Evangelho, se tua mão te leva a pecar, corta ela. Mas ele não está dizendo para a gente ficar desmembrado, cortar a nossa mão, mas cortar aquilo que nos leva a fazer o pecado. Cortar a nossa língua, né? Para a gente não falar mais mal dos outros. Mas Jesus não está pedindo para você fazer essa coisa extrema, né? Ele optou pelo extremo, mas para eu não cortar a minha língua e ficar sem ela, então eu vou prendê-la aqui dentro da minha boca e não vou mais falar mal das pessoas. Vou procurar, né, sempre dizer bem dos outros, se eu sei o bem que ele faz, né? Mas nunca dizer mal. Dizer bem é nunca dizer mal, viu? Também. Então, esses exercícios todos nos ajudam a nós a nos purificarmos, né, das penas que vão para o purgatório. O pecado foi perdoado, chancelado pelo sacerdote. As penas eternas foram perdoadas, mas as penas que ficaram, né, deverão ser cumpridas para que a gente possa ser purificado completamente e assim a gente livre do purgatório. Porque as penas temporais são as penas que nós vamos pagar no purgatório. Por isso que os santos se embrenhavam no exercício da penitência, no exercício da humilhação, para poderem ter o perdão de Deus, que eles já tiveram, mas também apagar as penas temporais. Vamos entregar nas mãos do Pai as nossas vidas e vamos pedir a Ele que nos ajude em nossa caminhada a sermos cada dia mais melhores, cada dia mais cheios da Sua graça e do Seu amor e assim podermos agir em caridade para com nossos irmãos. Caridade, como eu já disse antes, é esse amor que vem de Deus pelos outros e por nós mesmos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos nesse momento. Peçamos a Deus um coração aberto às obras de misericórdia, a ajudar os necessitados e a produzir obras de caridade que renovem, que restaurem nossa vida. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário.
consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.